6 fatos espirituais que vão fazer você ver a vida de outra forma. 1. Você não é daqui, você está aqui. 2. Você não veio para ficar, você veio para aprender. 3. Você não veio julgar, você veio amar. 4. Você não veio acumular, você veio para dividir. 5. Você não é matéria, você é energia. 6. Você não é aparência, você é essência. Entenda quem você é e assim entenderá quem somos. Somos todos um. Bom, boa tarde, meus irmãos. É um prazer estar novamente aqui com vocês, num sábado assim de sol como esse. Espero que vocês absorvam essa palestra, preste bem atenção para que vocês usem todas essas palavras durante a semana, que vocês lembrem dessas palavras. Meu nome é Jean, eu sou dirigente dessa casa. Essa casa tem o propósito de passar instrução a vocês, trazer um alívio, um entendimento melhor para que vocês tenham uma vida mais sutil, mais leve, que vocês não se sobrecarreguem com o cotidiano da vida materialista. A gente, aspirando o espiritismo, o mundo espiritual, a gente consegue viver de uma forma mais leve, sem importância das coisas materiais. Então hoje eu vou convidar vocês a fazer durante a semana, fazerem uma reflexão, fazer um exercício. Pode ser um dia da semana. Vocês peguem um dia da semana e revejam tudo o que vocês fizeram durante a semana anterior, para tirar o proveito e ver aonde vocês cometeram as falhas que causaram dor, sofrimento, deixaram vocês irritados ou deixaram vocês estressados. Essa reflexão, ela tem que ser diária. Eu digo para vocês, eu faço diariamente. Mas se vocês fizerem uma vez na semana, já será o bastante para vocês começarem a exercitar nas suas vidas aonde está causando as dores, o sofrimento de vocês. Porque a reforma é individual e a reforma é necessária para todos, para que a gente consiga habitar um mundo mais leve, um mundo mais amoroso, mais fraterno, que a gente compreenda um ao outro, porque todos nós passamos normalmente pelas mesmas dificuldades, pelos mesmos obstáculos, só que a gente sempre dá valor maior, né, às dificuldades que a gente passa, nunca a do outro, né? E é necessário a gente ter essa visão mais altruísta, em olhar para fora também, olhar para o nosso irmão e ver que eles passam dificuldades e tem irmãos piores do que nós. Então, a gente se fortalecendo, a gente vai ter condições de ajudar o próximo. Ajudar não é só dar alimento, dar roupa. Ajudar com palavras produtivas, positivas, que tragam um sustento assim para a pessoa se manter e continuar resignando nas suas provas aqui. Todos nós passamos por provas, dificuldades, onde a falta de fé nos limita em passar essas provas, essas dificuldades, com resignação. Porque a fé condicionada, a fé raciocinada, ela nos dá certeza que aquilo ali é um obstáculo que vai servir para o nosso crescimento, para o nosso adiantamento. Se a gente observar, olhar tudo aquilo que nos causou dor, sofrimento, que foi algum motivo de perda, a gente vai conseguir tirar um proveito muito grande daquilo ali. Mas é individual. Não será eu que vou falar para um irmão do lado, ali tu tem como tirar uma prova, tu tem como valorizar o principal, que é a família, que é o teu trabalho. Tem muitas coisas que a gente pode valorizar e dar valor, como a natureza, como a gente não valoriza um dia tão bonito como este. Então, dias ruins são importantes para a gente enxergar e valorizar o dia belo, o dia bonito, as conquistas que a gente adquire ao longo da nossa caminhada.
Hoje eu estou falando desta forma com vocês. Talvez daqui a um ano eu estarei falando de outra forma. Eu estou falando desta forma porque, para vocês terem entendimento, para mim também é o que eu tenho, é o conteúdo que eu tenho, é a forma de explicar que eu tenho. Então, a gente tem a tendência de sempre evoluir, sempre caminhar para frente. Mas só que o mundo materialista, ele acaba nos limitando, nos consumindo. A gente fica tão agarrado à matéria, às coisas materiais, né? No caso, hoje em dia tem um consumismo muito grande pelo material. E o trabalho e a vida, ela consome a maior parte do nosso tempo. Todas as pessoas que trabalham, a maioria delas chegam cansadas em casa, não tiram um tempo para se conectar com Deus, se conectar com a natureza. Então, essa reflexão, esse tempo que vocês vão tirar para vocês, vai ser para avaliar aonde estão os riscos que serão causados lá no futuro. Porque se a gente não tratar agora o que vai nos causar uma doença futura, é certo que ela vai vir. Mas se a gente se preparar antes do tempo, antes que venha o problema, a gente vai passar por aquilo ali sem dificuldade nenhuma. Então é muito importante a fé raciocinada. A fé raciocinada, ela não é uma fé assim que a gente escuta a palavra ou lê ela, e aquilo ali que a gente lê é razão absoluta. Ou tudo isso que eu estou falando é razão absoluta. É necessário que vocês raciocinem, busquem interpretar da forma de vocês, de uma forma que vocês compreendam, fazendo assim, como é que eu vou explicar agora? Fazendo através das vivências de vocês tirarem o proveito necessário. Durante a semana a gente passa por diversas coisas. Então, a gente tem que bater em cima do Evangelho, ler o Evangelho, né? Se a gente absorver o Evangelho, a gente absorve o Evangelho, mas só a palavra não basta. É necessário que a gente pratique ele durante o dia com os nossos irmãos, para que a gente veja, através daquela palavra, a ação benéfica que ela causa. Tu tendo o Evangelho no coração e na tua mente, tu vai botar ele em prática, junto dos teus irmãos, durante a semana, e tudo vai ficando mais leve, mais esclarecido. Quando a gente age por impulso, a gente comete muitos erros. A gente fala o que quer, a gente magoa as pessoas. Então, é necessário que cada um de nós faça a nossa parte para que a gente dê o exemplo para o outro. Não importa se o pai, a mãe não leia o Evangelho, não pratique, ou o irmão dentro da casa. O importante é que uma pessoa pratique. Através do seu exemplo, ela conseguirá dar aos outros os ensinamentos. E logo, logo todos irão estar acompanhando. Porque só basta um dar o exemplo. Olha o Mestre Jesus, o que nos trouxe. Através dos exemplos que ele se mostrou, através do Evangelho, ele conseguiu trazer até hoje muitos seguidores. A maioria se diz cristão. Muitos de nós, às vezes, da boca para fora, porque a gente só tem a palavra na boca, a gente se diz cristão, mas só que a gente não se expressa como um cristão, né? Porque se expressar como um discípulo de Jesus é tu agir com amor para com todos, sem fazer distinção de raça, sexualidade, de gênero. Então, é bem importante que a gente faça durante a semana essa avaliação de nossa vida, para que a gente empenhe-se mais em dar ao nosso próximo o necessário, que é o amor, para que a gente haja em comunhão. Espero que essas palavras sejam produtivas para vocês, eu não vou me estender. Eu acho que já é o bastante. Aproveitem, a gente vai fazer a abertura do Evangelho.
O tema de hoje é a caridade com os criminosos. A verdadeira caridade é um dos mais sublimes ensinamentos que Deus deu ao mundo. Deve existir entre os verdadeiros discípulos de sua doutrina uma fraternidade completa. Deveis amar os infelizes, os criminosos, como as criaturas de Deus, às quais o perdão e a misericórdia serão concedidos, se arrependerem, como a vós mesmos, pelas faltas que cometeis contra a sua lei. Pensais que sois mais repreensíveis, mais culpados que aqueles que as quais recusais o perdão e comisseração, porque frequentemente eles não conhecem a Deus como conheceis, e ele será pedido menos do que a vós. Aqui quer dizer que todos nós que somos seguidores do Cristo, todos nós que absorvemos alguma palavra, será mais cobrado da gente ter compaixão, ter um olhar mais fraterno do que os irmãos que não seguem a doutrina de amor, a doutrina do Cristo. É muito importante que a gente reforce-se em base sempre no Evangelho. O Evangelho é a nossa base do nosso dia a dia. Se a gente tiver o Evangelho no coração, a gente não vai ter medo de nada que está por vir. De todo esse mal que as pessoas estão enfrentando, as dificuldades nesse momento de perda, que muitos irmãos nossos estão passando, o mais importante é que eles estão com as vidas intactas, que eles estão bem. Perderam os bens materiais, sim, mas eles estão ali, hoje sendo amparados por outros irmãos. É claro, perdemos vidas, perdemos irmãos, mas nós, como um olhar espírita, a gente tem uma visão que eles já cumpriram a sua parte e que assim este exemplo fique para os outros, que sirva para nós que estamos aqui e observemos os nossos irmãos que estão lá em dificuldade, que a gente seja caridoso para com eles, que a gente ore para eles superarem esse momento, porque a gente não está livre de passar pelo mesmo sofrimento que eles estão passando, e que a gente tenha uma fé segura, uma fé raciocinada, que a gente se apoie na fé, que se a gente passar por alguma dificuldade, a gente vai vencer. Não importa se a gente perder tudo que é material. O mais importante que a gente não perca é Deus, é o Evangelho. Isso é a maior riqueza que um ser humano pode ter. Porque nós, como olhamos com uma visão espiritual, a vida ela não cessa por aqui. Tudo que a gente aprende aqui, a gente leva para o plano espiritual, para a próxima vida encarnatória. A gente vai aprender a cada experiência. Então que a gente faça dessa experiência algo produtivo, que renda frutos futuros. Muitos de nós viemos, encarnamos, mas não aproveitemos a nossa passagem aqui na Terra, por conta das distrações, as distrações que tem no mundo cotidiano. A vida material nos distrai e a gente se desvia do caminho que é o nosso propósito, que é evoluir, melhorar. E a gente melhora em conjunto. A gente não melhora sozinho, a gente precisa um dos outros para evoluir. Se eu estou aqui na frente hoje falando, é porque muitas pessoas me apoiaram. Eu tenho a minha base e a minha família. Hoje eu estava falando para minha mãe, se não fosse ela, nesse momento de hoje, preparar o almoço, eu não teria estudado, eu não teria praticado. Então tem sempre pessoas dando suporte para a gente. A gente tem que saber valorizar isso. Querendo ou não, se algum de vocês não tem esse suporte mais, algum dia já teve. Não importa se foi quando eram criança ou depois de adulto. Mesmo que a gente, às vezes, não consiga absorver isso, né? Valorizar isso. Mas chegou a hora da gente amadurecer e começar a interpretar isso de uma forma benéfica, boa para todos. Muito obrigado, meus irmãos.